No vídeo de hoje eu vou contar como foi minha experiência num velório na Holanda. Ano passado eu fiz um vídeo aqui falando sobre a maneira como os holandeses têm de ver a morte, baseado em vários relatos que eu recebi de várias pessoas que eu conheço pessoalmente, outras eu não conheço pessoalmente, mas são amigas e a gente troca muita ideia, e também no meu namorado, né, que já me contou algumas situações, Meu namorado, na verdade, é uma pessoa que eu faço muitas validações das coisas do canal, né, tipo, isso aqui é assim mesmo, né, isso aqui é assim, né, isso aqui é assado, né, meu consultor de assuntos aleatórios holandeses nesse canal. E meu principal patrocinador, tenho que deixar isso claro. Este ano, infelizmente, eu acabei indo num velório de uma tia do meu namorado, então foi um velório bem tradicionalmente holandês. Não foi que nem aqueles velórios que eu falei no canal ano passado, que são também, né, um jeito bem holandês de acontecer a coisa, mas foi uma coisa mais séria, mais sóbria. Então, a gente numa sexta-feira recebeu a notícia que a pessoa tinha falecido, que é uma tia dele, até meio distante, e acho que no próprio dia ou no dia seguinte a gente recebeu a notícia que o velório ia ser na quinta-feira. E daí já foi a primeira coisa que eu, né, já sabia que era assim, que demorava uma semana ou alguma coisa assim, que não era no mesmo dia que nem é no Brasil, que é 24 horas. Mas foi engraçado acompanhar isso dentro da família, né? Porque aí começa as 20 mil coisas, assim, de as conversas, de quem vai mandar coroas de flores, vai mandar coroas de flores no nome de quem, manda no nome da família, manda só no nome dos sobrinhos, manda no nome dos tios, manda no... Começa uma conversação. Por quê? Porque tem uma semana para acontecer o velório. Então tem uma semana para inventar causa, para discutir coisas. Porque na verdade é isso que é feito e acho que até por isso que demora uma semana para acontecer. Porque o holandês também é um povo muito da organização, de se planejar para as coisas, né? Nada é do nada. Morte é do nada, não tem como a gente mudar isso. Porém, o morto já tá morto, né, minha gente? O morto não tá com pressa de ser enterrado, né? A gente tem técnicas aí mais que modernas de conservação dos corpos e tal para aguentar uma semaninha para ser enterrado. Então, o que acontece? Na hora que aconteceu a morte, realmente o pessoal morreu, a família contata o serviço funerário, que, como eu expliquei no outro vídeo, para quem já viu, muita gente tem seguro funerário aqui na Holanda, é muito comum ter. E aí vem uma pessoa, né, se reunir com a família, com o responsável da família, para planejar a cerimônia, entendeu? Então não tem aquele velório do corpo que nem a gente fica, né, fazendo velório. Não tem essas coisas. É bem mais simples e bem mais rápido o dia da cerimônia, mas eu vou chegar lá. E aí no que sentam com a família, eles vão planejar as coisas, eles vão, por exemplo, confeccionar um cartão convite, porque eles mandam um cartão para sua casa, informando, né? Não é informando, porque informando a gente já sabia, já tinha notícia que ela tinha falecido, mas uns dias depois a gente recebeu, ela faleceu na sexta, acho que a gente recebeu o cartão na segunda. E a gente recebeu o cartãozinho em casa, um cartãozinho super bonitinho, com uma mensagem, como se fosse o tio do Ariane que tivesse escrito aquela mensagem, né? E com a data e o horário em que vai ser a cerimônia. O cartão, que eu, na minha cabeça, achava que era como se fosse uma lembrança meio esquisito, uma lembrança, né? Mas não, na verdade é como se fosse um convite, te convidando para ir no velório. A gente já sabia a data, mas aí que eu comecei a me tocar, né? Eles fazem assim porque você se programa para ir, né? Porque as pessoas trabalham, as pessoas têm compromisso, têm a vida delas, e a gente não deveria ser que nem no Brasil, que a gente sai correndo para tudo que a gente está fazendo para ir no velório. Porque o velório no Brasil, como acontece de uma hora para outra, não tem zero planejamento. Enfim, entendi que essa coisa de demorar uma semana é, na verdade, para se organizar e para as pessoas se organizarem, né? E aí, com tudo isso, eu fiquei pensando, né, que até no Brasil é até meio cruel, de certa forma, né? Porque imagina a família de uma pessoa, você perde, assim, uma pessoa muito querida de uma hora para outra, numa morte muito surpresa, assim, e aí você tem que, no impacto dessa notícia de que a pessoa morreu, tem que sair correndo, ver funerária, liberar corpo, abrir IML e pro enterro. Tipo, é tão desgastante, é tão cansativo. De certa forma, eu comecei a pensar que é tão desumano ser desse jeito, como é no Brasil, em 24 horas, e a gente não faz isso diferente, né? E foi engraçado que, sem querer, eu vi um vídeo recentemente de uma mulher que ela é CEO numa funerária. E ela estava explicando algumas coisas, porque é uma pergunta que meu namorado uma vez me fez. Por que é tão rápido assim no Brasil? Vocês não conseguem conservar os corpos? É por causa do calor?
E não, né? A gente tem técnicas, né? E essa mulher estava dando essa entrevista num podcast, ela estava falando assim que para ela seria ótimo se ela pudesse fazer a cerimônia com mais tempo, que teria mais tempo para planejar, para correr atrás das coisas, fazer com calma as coisas, né? Mas que era um costume brasileiro de não se fazer assim, que é um hábito, é cultural do Brasil. E ela até explicou que o velório é porque antes, nos tempos antigos, não sei nem se é no Brasil já ou se ainda é em Portugal e a gente herdou isso, agora eu não me lembro, mas que antes tinha o velório, por quê? Porque não tinha técnicas de descobrir, por exemplo, se a pessoa tinha catalepsia, né, aquela doença que parece que a pessoa morreu, que os batimentos cardíacos estão bem baixos, você pensa que a pessoa está morta, ela não está. Não tinha esse tipo de tecnologia. Então, o que eles faziam? Eles velavam, né? Colocavam o corpo lá num lugar e esperavam essas 24 horas para ver se realmente a pessoa estava morta. E, enquanto isso, colocavam velas em volta. Daí que vinha a história de velar o corpo, né? Por causa das velas, até da religião católica. Mas que hoje em dia é uma coisa que já não faz nenhum sentido, porque hoje tem técnicas até simples de conservação do corpo. Ela até explicou que é tipo uma injeção, alguma coisa, uma substância que coloca no corpo para retirar o sangue e manter o corpo no resfriado lá na geladeira, né? Na geladeira do necrotério, dá para manter, acho que por uma semana, alguma coisa assim, que é o tempo que a tia aqui foi guardada lá, que fizeram alguma técnica assim com ela. E o corpinho dela tava lá bonitinho, parecia que ela tinha morrido ontem, não tinha nada de diferente, assim. Enfim, fiquei pensando muito como é cruel no Brasil acontecer isso tudo em 24 horas. Devia mesmo ser que nem aqui, que a coisa tem uma semana para acontecer, você tem uma semana, uns dias para preparar. Até porque aí você vê as pessoas no velório aqui na Holanda, elas estão muito mais calmas. Não que elas não estão tristes, não que elas não estão sofrendo, e principalmente não que ninguém tenha chorado, que eu já tinha ouvido isso. Ah, eles não choram em velório. Mas chora muito menos, porque já passou uma semana, você já não tá mais naquele impacto da notícia. Você já tá um pouquinho assim, pelo menos um pouquinho mais assim, administrada essa história de que, né, do que aconteceu. Então a família, as pessoas mais próximas já estão um pouco mais mastigados, né, já estão um pouco mais conformados com o que aconteceu. Então ninguém tá naquele calor da emoção que nem a gente tá no velório no Brasil, que acabou de acontecer, que você tá todo mundo no impacto daquela notícia, né? Então o velório realmente ele é um pouco mais calmo, assim, ele é um pouco mais silencioso. E aí, na verdade, não é um velório que todo mundo fica lá em volta do caixão olhando o corpo. Na verdade, praticamente não se mostra o corpo da pessoa, pelo menos nesse velório que eu fui. Então era uma sala em V, assim, em V não, em U, né? O caixão tava no meio com as flores que foram compradas, as coroas de flores. Na verdade, não era nem coroas de flores, eram arranjos de flores. E aí, primeiro foi entrando a família e sentou primeiro as pessoas mais próximas, que no caso eram os tios e os pais da Rian. Depois sentou vamos dizer assim, a segunda linha, que éramos nós, que eram os primos e tal, e por fim os amigos, as pessoas que não eram da família. E aí tem uma pessoa que fez um discurso, né, que é uma pessoa contratada pela família para fazer um discurso, e ela, na verdade, leu lá um texto de umas 2, 3 páginas ou mais, contando a história da pessoa. Eu não conhecia essa tia, então ela contou a história dela, contou como foi a vida dela, contou as coisas que ela gostava, contou várias coisas, contou até algumas coisas meio divertidas, assim, a gente tava num clima de rir, né, mas contou algumas coisas divertidas. Isso eu achei muito legal, porque é realmente aquilo que eu já tinha falado no outro vídeo, que não é ficar sofrendo com a morte, que a gente não vai ter mais aquela pessoa, mas focar no que ela gostava, na vida que ela levou, no que ela viveu, no que ela fez, no que ela dava importância. Então achei muito legal essa história de ir lá e contar, porque para mim que não conhecia, é como se ela estivesse me contando o discurso que ela fez, ela estava me contando quem era aquela pessoa que eu estava ali na cerimônia no funeral dela, né? Por fim, veio um cara que também era cerimonialista lá, também falou algumas palavras. Aqui, e a família do meu namorado, eles não são religiosos, eles não têm religião, então não teve nada religioso na cerimônia. Acredito eu que quando a família é religiosa, na hora que está planejando a cerimônia, isso também deve ser colocado, eventualmente você pode contratar, sei lá, um padre ou alguém para ir lá fazer uma parte religiosa na cerimônia. E depois disso a gente levantava e ia levantando. Primeiro foram, acho que os amigos, né? Quem estava lá na fileirona de trás, na última fileira. Então ia de 2 em 2, parava na frente do caixão, meio que contava assim até 5.
né? Ficava parado e saía. Daí ia mais 2, contava até 5, sei lá, mais ou menos assim, 5 segundos, um tempinho, assim, 5, 10 segundos, saía. E assim foi todo mundo até chegar a nossa vez, que aí eu parei lá na frente, tipo, como se estivesse realmente se despedindo da pessoa, e a gente sai. Aí foi para um outro salão, e nesse outro salão é um salão que todo mundo tem várias mesas, é como se fosse um café, assim, um ambiente de um café, né? Só que é pago pela família, porque é fechado, só para a família, não tem outros velórios. Tipo, eu não vi nenhum momento, nem quando eu cheguei, nem quando eu saí, eu não vi outros velórios acontecendo. Se tinha, era em outro lugar, não é junto, que nem no Brasil, que tem vários, né? Não. A gente não viu mais ninguém, não vi nem outras famílias chegando. Tinha carros no estacionamento, mas não vi outras famílias chegando. E aí tem esse café e a gente ficou lá tomando café, água, tinha água, café, refrigerante, chá, algumas coisas assim. E a gente ficou ali todo mundo conversando, num clima que acaba sendo mais descontraído, justamente já faz uma semana, todo mundo já tá com esse assunto mais bem resolvido na cabeça, e fomos embora para casa. Foi uma coisa também bem mais rápida, porque no Brasil, principalmente quando é da nossa família, eu tipo, perdi meu avô, por exemplo, que foi a pessoa mais próxima que eu já perdi, assim, de ir no velório, ter cuidado das coisas, de liberar corpo e tudo mais. E a gente, né, foi bem sofrido. Eu lembro que meu pai passou a madrugada lá porque não queria deixar o corpo sozinho lá no cemitério. Umas coisas, assim, que não faz sentido, né? Pra mim, hoje em dia, pensando, vendo como funciona aqui, não faz sentido ser assim no Brasil. Por que é que a gente faz tão assim, né? Eu entendo, por um lado, que a gente tem um sentimento, eu tinha muito isso no Brasil, de mas já aconteceu, vamos resolver isso logo, né? Vamos liquidar essa dívida logo, vamos, né? Não vou ficar preso nisso. Mas, na verdade, vendo como a coisa desenrola aqui, eu achei um pouco mais sensível com a família, né? Achei um pouco mais organizado com todo mundo, para todo mundo ter oportunidade de vir, gente que tá longe ter oportunidade de vir, gente que tem vida complicada poder se organizar e vir. Achei que fez muito sentido para mim, assim, né? Repensar essa história de como que a gente faz as nossas cerimônias de funeral, né? Toda essa experiência que não é nada legal, nem de nenhum jeito é legal, mas, enfim, achei muito interessante tudo isso e queria vir compartilhar e perguntar para vocês o que vocês acham. Se vocês prefeririam ter né, uma vez que infelizmente tenha um parente aí, alguém que você tenha que participar de um velório, eu preferia não participar de um velório, não ter que participar de um velório, né? Que não ter que é que ninguém morreu, é óbvio. Mas uma vez que todo mundo tem que passar por isso, o que vocês acham que é melhor? Liquidar logo a conta que a gente faz no Brasil e fazer nas 24 primeiras horas lá? Ou esse esquema de fazer organizadamente, deixa né, dali a uma semana fazer essa cerimônia e tudo mais e resolver com mais organização? O que vocês acham que é melhor? Eu recebi várias opiniões diferentes das pessoas com quem eu conversei sobre isso. Gostaria de saber o que vocês acham. E aquilo lá que você já bem sabe, né? Se inscreve nesse bendito desse canal se você ainda não está inscrito. Deixa um like para ajudar a subir meu engajamento. E muito, mas muito obrigado por me assistir.